Olá, mulheres queridas! Vamos chegando aqui para mais um dia da nossa jornada de lives. Oi, Dani, minha amiga, que saudade! Gleice, Marre Souza, quem mais está chegando aqui? Carol, vamos chegando, boa noite, Evelyn, Bina, Jaque, Nani Andrade, Angélica, Carla, vocês estão bem? Passaram o final de semana bem? Refletiram em tudo que a gente falou? Marcela, boa noite. Falamos muitas coisas de hoje, boa noite. Seja luz, Luana. Sejam muito bem-vindas. Bom, falamos muitas coisas na semana passada, né? Um catadão aí de informações sobre começarmos e muita gente dando testemunhos. Quero agradecer vocês que estão aqui comigo durante toda essa jornada. Quero agradecer também as pessoas que enviaram testemunhos também, o quanto foram edificadas e tiveram a mente aberta. Sabe por quê, gente? Porque assim, não precisa muito pra gente dar o passo, sabe? A gente precisa ter o conhecimento. Muito da minha cura, muito do meu entendimento. É claro que assim, é tudo um conjunto, né? Eu falei que Deus usou a vida de uma psicóloga para me ajudar, vamos dizer assim, no que eu chamo hoje de uma faxina emocional e espiritual, que é aquele processo de perdão, né? Aquele processo de realmente deixar esse passado na cruz de Cristo, de liberar perdão, mesmo que a gente não queira, mas de tomar a decisão. Então ela me conduziu brilhantemente, ela me amou, ela demonstrou o amor de Cristo, né, por mim. Mas eu digo assim, eu até falei isso na sexta-feira, que foi a live sobre cura e libertação. Que a questão para a gente realmente ser curada e liberta precisa passar pelo arrependimento. E a palavra arrependimento significa metanoia, que é mudança de mente, mudança de direção. Falei muito sobre isso na sexta-feira e, gente, muito do que eu entendia que eu precisava mudar era através de ministrações, sabe? Era através de livros, era através da palavra de Deus. Então é um conjunto. Deus usa a palavra dele para trazer em momentos cruciais. Quantas vezes numa relação minha com a minha filha ou minha com meu esposo, Deus saltava o versículo. Outros momentos era assistindo, eu assistia muito a Helena Tanuri no início da minha jornada, como ela me abençoou. E assim, já estive com a Helena algumas vezes, mas não sou amiga dela, não a conheço, nem ela dizer, ai, sabe quem sou eu? Acredito que não. Mas por que eu tô falando isso? Porque não precisa você conhecer a pessoa perto, não precisa você ser amiga da pessoa, não precisa a pessoa falar diretamente com você para você ser transformada, porque a maioria dos entendimentos que eu tive, principalmente no início, foi através de ministrações que eu fui ouvindo, né? E naquela época nem tinha tantas mulheres no YouTube. Hoje nós temos aí uma infinidade de mulheres para todos os tipos, todos os gostos, todos os entendimentos. Isso é muito bom, né? Por isso que é importante nós estarmos abertas com o nosso coração, nós estarmos alertas com a nossa mente, para que a gente fale, Senhor, usa essa live, usa esse livro, usa o que quer que seja para trazer a verdade ao meu coração. Então, quando a gente fala a respeito da nossa vida, das nossas experiências, o Espírito Santo vai traduzindo para vocês aquilo que cabe a vocês. Estão perguntando se a live de sexta está salva. Gente, todas as lives, com exceção da live de terça-feira, que foi com uma entrevistada que acabou dando problema no áudio, a gente não conseguiu recuperar, todas as lives estão no canal do YouTube, tá? A de sexta-feira ainda está aqui no IGTV, porque eu não consegui ainda jogá-la para o YouTube, mas amanhã cedo eu já jogo e tiro ela aqui do IGTV, mas ainda tá aqui, vocês podem assistir. Se não tiver aqui, vai estar lá no canal no YouTube, que é youtube.com/Roberta Sara, tá? Então hoje, gente, eu quero assim falar sobre o início da semeadura e o início da colheita. Não sei quem aqui está me acompanhando desde segunda-feira está percebendo que o Espírito Santo vem trazendo realmente uma sequência. Ele tem trazido ensinamentos onde vai conectando uma live na outra, que vai conectando na outra, e isso é perfeito, né? Porque fica com sentido tudo isso, né?
Então, hoje veio muito claro para eu fazer. Luciana, eu disse que as lives estão lá no canal no YouTube, tá? Então você pode ir lá no canal no YouTube, youtube.com/Roberta Sara, que as lives estão lá, tá bom? Então, quando a gente fala, né, sobre semeadura, nada mais é, gente, do que tudo que eu falei na semana passada. Então, basicamente hoje nós vamos fazer um catadão, um resumão de tudo que nós falamos aí na semana passada, ok? Gente, eu quero falar aqui já, senão eu esqueço, que eu disponibilizei também na sexta-feira 3 aulas gratuitas do meu curso de mentoria Saradas para Sarar, tá? Ele tá lá no canal do Telegram, tá bom? Quem ainda não tem o canal do Telegram, quem ainda não está no meu canal no Telegram, pode entrar na minha bio, tá? No meu perfil do Instagram, na minha bio, que o link está lá. Ou pede via direct, que a Patrícia, que trabalha comigo nas redes sociais, vai enviar para você o link, tá bom? Então são 3 aulas gratuitas do curso de mentoria Saradas para Sarar, para você assistir. Por quê, gente? Porque eu acho que o cerne de tudo que nós estamos vendo e ouvindo é que nós possamos também fazer ao outro, é que nós possamos também doar ao outro. E à medida em que eu entendo que eu já posso compartilhar o pouco que eu vivenciei, o pouco que eu experimentei, então o meu processo de cura, ele se torna um processo mais, como eu posso dizer, mais assertivo, tá? E até mesmo mais empolgante, tá? Porque assim, o próprio ajudar as pessoas vai acelerar o nosso processo. Primeiro que quanto mais nós damos, mais nós recebemos. Isso é um princípio do Senhor, que isso é para todas as questões, seja financeira, seja do que quer que for. E outra que é a questão de nós termos contato com a história de vida das outras pessoas nos faz lembrar da onde Deus já nos tirou, nos faz lembrar o que Deus já fez na nossa vida, né? Quanto mais eu aconselho as pessoas, eu estava até no sábado mesmo aconselhando uma moça que tá aqui na live, inclusive, e eu mandei vários áudios para ela, né, aconselhando, e à medida em que eu ia aconselhando ela, eu ia lembrando do início do meu processo. E ver assim, sabe, tudo que Deus já fez e tudo que eu também já percorri. E o que eu quero dizer para vocês, gente, com toda convicção e certeza, é possível qualquer transformação na sua vida, desde que você pague o preço, que você se empenhe, que você se lance, que você busque, que você semeie. Ou seja, tudo que eu tenho falado na primeira live, vamos lá, o princípio do início. E o que eu falei na primeira? Eu falei muito sobre fé. Falei muito sobre palavras, sobre o poder das nossas palavras estarem em concordância com aquilo que nós desejamos. Ou seja, gente, não existe ajudar alguém se esse alguém não quer ser ajudado. Não existe, tá? E não existe você ser ajudada se você não quiser ser ajudada. Agora, é entender que toda ajuda, é aquela velha história. Por exemplo, você descobre que você tem pressão alta, que você tem diabetes. Você vai ao médico e o médico te ajuda com esse diagnóstico. Na verdade, você não sabe ainda. De repente, a pessoa sentiu dores de cabeça, dores na nuca, vem sentindo mal-estar, tontura, isso e aquilo. E o que será isso? O que será isso? Vai ao médico e o médico faz todos os exames e olha, você é uma pessoa hipertensa ou pré-hipertensa. O que acontece? Ele passa um tratamento para essa pessoa. Olha, menos sal, atividade física, água, medicamento, se for o caso, né? Quem que tem que fazer essas questões? O paciente, correto? E no caso da pressão alta, da diabetes, muitas vezes é para a vida toda que a pessoa tem que tomar aquele remédio. Ela tem uma vida normal, só que ela precisa ter alguns cuidados com a saúde dela e tomar o medicamento, nem que seja meio comprimido, poucas miligramas, mas é necessário. Então, Deus ele tem apresentado no mundo emocional isso, pessoas que estão aqui para de repente dar um diagnóstico, né? Me entenda esse diagnóstico, de uma forma analógica, metafórica, tá? Então você vai ouvindo as pessoas falarem, você vai se identificando. Puxa, nossa, eu também tenho dificuldade de honrar meu marido. Ela falou tanto sobre isso, que ela tinha dificuldade, mas ela disse que hoje ela consegue. Então eu identifico que eu tenho uma patologia, vamos dizer assim, que eu tenho um problema. Eu tenho um problema que eu não consigo me submeter ao meu marido. Quando eu vejo, eu tô gritando, eu já tô falando, eu tô respondendo, eu escondo coisas dele, eu compro coisas sem poder, eu minto pra ele. Enfim, você vai identificando. Quem que tem que se posicionar, fazer o que tem que ser feito pra mudar? Você.
Então entende que para você entender que você precisa de uma mudança e até mesmo para você entender que a pessoa que você vai ajudar precisa de uma mudança, tem que vir da pessoa. Seja você, eu não sei aqui, eu também muitas pastoras e muitas pessoas que trabalham com liderança de mulheres, elas acabam assistindo a minha live, muitas dessas são alunas do meu curso de mentoria, Saradas para Sarar. E eu sempre falo muito isso, gente, não dá pra gente se sobrecarregar querendo ajudar quem não quer ser ajudada. Então, assim, a pessoa ela precisa entender e ela precisa querer ajuda. Ela precisa entender que ela precisa de cura e ela precisa querer. E querer, gente, não é só o querer, eu quero. Sabe, tipo assim, eu quero trabalhar e a pessoa não levanta e não faz nada durante o dia. Bem que eu queria mesmo vender uns bolos e ganhar um dinheiro, mas você não vai nem comprar o ovo na padaria pra fazer, sabe? Aquela coisa de tá sempre olhando pro outro, tá desejando, mas não tá executando. Então você precisa colocar em prática. O querer, quando eu falo do querer, é esse querer igual aquela mulher que tinha um fluxo de sangue há mais de 12 anos e ela se arrastou até Jesus. Ela passou aquela multidão, ela foi até Jesus. Ela não podia estar ali porque naquele contexto as mulheres não tinham valor. Pior no caso dela, que ela era uma mulher considerada impura, porque ela vivia já naquela condição há 12 anos e a mulher quando estava nesse período menstrual ela era considerada impura, não podia ter contato, principalmente com homens. E ali ela foi se rastejando para tocar simplesmente na borda do manto de Jesus, porque na cabeça dela, ela assim, se eu tocar apenas nas vestes dele, eu serei curada. Olha só, o princípio da fé, que foi o que eu falei lá, que é o princípio do início. Então toda a cura, gente, se baseia nisso, no querer e na fé, na expectativa em Deus. Eu vou até ele. E aí, gente, olha, tem muitas coisas psicológicas que nos ajudam? Tem exercícios psicológicos, tem ferramentas, tem técnicas, muitas delas eu já estou dando em todas essas lives aqui, venho falando, né, sobre o processo de auto-perdão. Eu falei numa das lives também de você também liberar perdão para você, de você não ficar mais arrastando culpa do passado, porque o inimigo das nossas almas, ele só deseja culpar, ele só deseja colocar um fardo, um peso sobre nós, e aí você se sente até indigna de ir para Deus, porque afinal você errou tanto, você pecou tanto. Tá? E assim, quando a gente entende da mudança de mente, do arrependimento, eu falei sobre isso, não é estar debaixo de condenação, é sim assumir uma responsabilidade de que você agora é responsável por mudar a sua vida. Você é responsável de mudar o seu futuro, porque você não pode permitir que o seu futuro esteja destinado àquilo que fizeram com você. E a história, que até o Paul Sartre diz, né? Não importa o que a vida fez com você. O que importa é o que você vai fazer com o que a vida fez de você. Entende, gente? Então, enquanto eu ficava vitimizada, porque ninguém me ama, porque eu isso, porque eu sou uma coitada, eu sou uma feia, eu sou burra, eu não sei fazer nada direito, tudo dá errado pra mim é sempre tão difícil tudo. Era isso que eu recebia. E quantas pessoas buscam ajuda e até ajuda pelo direct, eu ou a Patrícia que trabalha comigo, a gente tenta de alguma forma ajudar, mas a pessoa fica vitimizada. Gente, é a partir do momento que você fala, eu quero, não importa se eu tive Covid, você teve Covid, que bom que você tá viva, que bom que você não morreu. Porque eu tô desempregado, tá faltando pão? Acredito que não, pão não. Porque a palavra diz que o justo não vai mendigar o pão. Então a gente tem que olhar para as coisas pequenas que estão acontecendo na nossa vida. Saúde, respiração, sabe? Tá caminhando, sabe? Você tem a sua família, seu marido, seus filhos. Por mais que tenha problemas, gente, você tem problemas, eu também tenho. Mas a gente tem que caminhar, avançar para aprender a lidar com esses problemas. Sabe? É passado o tempo da gente ficar prostrado. Olha só, outra história bíblica, quando Jesus chega, Jesus está lá no templo e ele vê uma mulher encurvada há 18 anos, aquela mulher estava aprisionada por um espírito maligno, e ela era uma filha de Abraão, a palavra diz, ou seja, ela era, hoje trazendo para o nosso contexto, filha de Deus, ela era uma cristã, e ela estava no templo, ou seja, quantas mulheres, assim como eu estive durante muitos anos dentro da igreja encurvada. Só que assim, Deus está trazendo luz, Deus está trazendo conhecimento, Deus está abrindo os nossos olhos. Para quê? Para que a gente se movimente.
Gente, é chegada a hora da gente se posicionar como igreja, sabe? Chega essa história assim, fulana, ora por mim. Ok, você pode pedir para pastor orar, para uma outra pessoa orar, para somar com a sua oração, porque óbvio que tem momentos que a gente está muito angustiado e a gente precisa de um help. Não estou dizendo que você não pode pedir oração, o que eu estou dizendo é que você não pode colocar a responsabilidade do seu milagre ou do resultado do que você busca na pessoa. Por quê? Porque você vai se frustrar. Gente, quantas vezes eu coloquei expectativa nas pessoas e eu me frustrei? Por quê? Porque eu estava errada. Sabe, o outro não tem que dar para você mais daquilo que Deus já autorizou ele a dar. Né? Então, assim, eu acho que é chegada a hora da gente ir para a fonte. O Senhor está nos chamando para a fonte e Ele é a fonte. Gente, tá lá a palavra mais uma vez. Quando você lê Provérbios, tem um capítulo de Provérbios, se eu não me engano, seja o 8, talvez o 8, que fala muito da sabedoria, o 2 também. Fala muito ali, sabe, que a sabedoria colocou uma mesa, que a sabedoria preparou uma festa, que a sabedoria chamou e as pessoas estavam ocupadas. Ocupadas com seus negócios, ocupadas com isso, ocupadas com aquilo e não deram bola. Ou seja, Deus, Ele é a fonte de sabedoria. Gente, eu não tenho como quantificar para vocês. Como eu seria como esposa, como eu seria como mãe se não fosse a sabedoria de Deus. Nós temos que ler livros, nós temos que ler a Bíblia, nós temos que assistir vídeos, YouTube, mensagens, ministrações, ir à nossa igreja, aquelas que estão funcionando já. Nós temos que fazer parte de um corpo, sim, mas é chegado o tempo da gente falar, Senhor, me ajuda a sair de somente uma ouvinte como uma praticante. Por quê? Porque, é a semeadura da sua prática que vai trazer o resultado. Gente, não adianta eu ter um campo, lindo, maravilhoso, se eu não semear. Se eu não semear naquele campo, o que vai acontecer? Nada. Talvez vai crescer mato, vai crescer, tipo, sei lá, aquelas coisas que não dá em nada, né? Que é tipo trigo e joio, né? Vai crescer aqueles matos que não dá em nada, enfim. O que eu preciso fazer? Eu preciso semear, sabe? Então, assim, o semear é árduo, não é um trabalho fácil. E outra, eu falo muito disso no meu livro Tempo de Crescimento. Quem quer saber sobre processos na vida e sobre processo de crescimento, sobre processos de espera, leia o Tempo de Crescimento, que eu trago ali, sabe, detalhes sobre isso. O que a gente tem que fazer? Não dá para ser amanhã a resposta. Ou seja, eu vou semear. Eu lembro como hoje, quando Deus começou a puxar a minha orelha e a me chamar para ser uma esposa submissa, uma esposa que honrasse o meu marido, que calasse a boca na hora da vontade de falar, de resmungar, de retrucar, porque o meu marido tem uma personalidade muito forte. E eu também tenho uma personalidade forte, mas meu marido, vamos dizer assim, que ele é mais agressivo no sentido da forma dele falar, de se colocar. Então eu ia até um certo ponto. Quando eu via que eu já parava, mas eu também antigamente ia debatendo, sabe, querendo ter razão. Chega, eu entendi o seguinte, é melhor ser feliz do que ter razão. É melhor perder para ganhar, porque você ganha paz. Agora, enquanto você fica tentando provar pro seu marido que você é isso, que você é aquilo, que você é certa, que você é cansativo, sabe? O que você tá fazendo? Você tá semeando de alguma forma. Só que você está semeando de uma maneira ruim. Então, o que Deus me mostrou claramente, sabe? Que a minha vida, 15, 16 anos de casada, quando esse processo começou na minha vida. Hoje eu e meu marido temos 22 anos de casados. Então eu lembro que Deus me fez ver, assim, sabe? Ter uma visão, assim, de como se eu estivesse numa estrada e do meu lado direito existisse, sabe, um campo cheio de árvores podres, de frutos podres, de árvores espinhosas, e do meu outro lado um campo branquinho, verdinho, limpinho, assim, totalmente novo, sem plantação nenhuma. E o Espírito Santo falou ao meu coração, filha, esse lado é colheita, já é resultado do que você semeou nesses 15, 16 anos. Ou seja, as suas palavras de morte, muitas vezes, as suas palavras diminuindo o seu marido, expondo o seu marido na frente das pessoas, humilhando, você não submetendo a ele, você não perguntando a opinião dele, você não honrando ele. Tá aqui, ó, o resultado. Como que tá o casamento de vocês? Gente, meu casamento é um milagre. Meu casamento é um milagre, porque eu contei aqui, numa das lives, que o meu processo de cura começou exatamente quando o meu marido falou: acabou, chega, tô com a mala pronta, tô indo embora de casa, eu não aguento mais, não dá mais.
nada te faz feliz, você vive insatisfeita, vive reclamando, nada tá bom pra você. E aí foi então que eu tive que escolher lutar pelo meu casamento, mas para isso eu precisava me melhorar como pessoa. Meu marido tinha falhas e defeitos? Claro, sabe? Não é só culpa minha. Muita gente fala, ai Roberta, você diminui muito as mulheres, sabe? Você muitas vezes coloca a gente como a gente que tem que fazer, tudo é a mulher. Gente, se não começar por nós, vai começar por quem? Sabe, porque o homem, não sei o de vocês, mas o meu marido, ele é mais orgulhoso, ele é mais racional, ele não é muito de pedir perdão, ele não é muito de reconhecer algumas coisas. Então, se eu for ficar numa guerra de braço com ele, a minha casa estaria um inferno. Na verdade, acho que nem existiria mais casamento. Então, eu sim optei por eu regredir um pouco, por eu me humilhar, por eu, vamos dizer assim, matar primeiro o meu eu, para hoje eu poder colher o que eu colho. Então, assim, eu acho que é importante que vocês pensem também nisso. Que é difícil no começo, puxa um pouco mais da gente, sabe? Mas é da gente que vem vida. A mulher, ela dá luz pra tudo, dá luz, sabe? Pro teu casamento, pras áreas da sua vida que você quer ver como sucesso, como conquista. Eu não sei o que você sonha e almeja. Tudo isso vai sair aqui da sua boca e das suas atitudes, porque também não adianta a gente só falar e não agir. Entende? Então, assim, eu precisei passar por esse processo. E é isso que eu tenho chamado a vocês, para que vocês se coloquem. E aí, assim, gente, tudo que eu for falar para vocês, além dos livros e dos cursos, que é muito detalhado, passo a passo em relação a tudo, o que eu posso dizer, gente, não tem segredo no sentido assim. Tem, claro, eu passei por um caminho e eu posso compartilhar, como eu tô compartilhando muitas coisas aqui para vocês, ajuda. Mas quando eu falo, gente, se lancem em Deus. É isso. Porque quando você se lança em Deus, Ele pega aquilo. Olha, gente, eu trabalhei com aconselhamento durante 5 anos e meio. Até hoje, gente, eu ouço pessoas, tá? Que passaram comigo em 2015, 2016, que falam, Roberta do céu, tem hora que eu ouço a sua voz aqui falando comigo. Eu sei que é Deus trazendo à memória aquilo que você falou pra mim há 5 anos. Por quê? Porque Deus é quem vai usando, entende? Para aquele momento, para aquela pessoa que precisa aquilo. Então é isso o que eu gostaria que vocês gravassem no coração. Primeiro lugar é o Senhor, é a fé nele. E aí Jesus, voltando para a história daquela mulher que estava no templo encurvada, Jesus falou o que para ela? Endireite-se. Eu gosto demais, gente. Olha, gente, leiam a Bíblia prestando atenção. Não lê, pá, tiquei, pronto, acabou, um capítulo foi, viu Jesus, já li. Gente, vocês já ouviram isso. Você não precisa ler a Bíblia para Deus, Ele já sabe a Bíblia, Ele já conhece. Nós precisamos ler a Bíblia para nós, o amor dele por nós é tão grande, que Ele deixou a palavra dele, os conselhos dele para nos ajudar. Então assim, preste atenção quando você for ler a Bíblia, porque a maioria dos versículos estão no imperativo, numa ordem, jogando para nós fazermos. Vários versículos, vários. Transformem-se, renovem-se. Ou seja, nós devemos nos transformar, nós devemos nos renovar. Diversas passagens. Eu até anotei aqui também uma de Isaías 52, versículo 2, que diz: sacuda para longe a sua poeira, levante-se. Livre-se das correntes do seu pescoço, entende? Olha o que diz esse versículo. A tarefa é nossa. A função é nossa. Nós devemos sacudir para longe a poeira, a sujeira, o lixo emocional. Nós que temos que nos levantar diante da vida. Nós que temos que livrar as correntes que foram colocadas em nós através da rejeição, do abandono, da traição, do bullying, de tudo de ruim que você viveu, dos abusos. Você se livra com a ajuda de Deus, sempre eu tenho dito isso aqui nas lives, com a ajuda dele, segurando na mão dele, pedindo para que ele te conduza. Outro versículo aqui, né, para atrelar esse, Salmos 147:3. Só ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Olha que interessante esse versículo que com certeza vocês já ouviram. Só Deus é capaz de curar. Tá? Você vai em busca de conhecimento, você vai orar, você vai jejuar, você vai buscar, você vai clamar, mas entendendo que só Deus cura. Mas ele cura o quê? Os de coração quebrantado. Você sabe o que é um coração quebrantado? O coração quebrantado não é um coração orgulhoso, é o oposto.
gosto de um coração orgulhoso. Um coração quebrantado é um coração humilde, é um coração arrependido, é um coração que confessa, que fala. Davi e outros salmistas dizem muito sobre o coração quebrantado nos Salmos. Então é aquela entrega, é aquele coração rendido, é aquele coração dependente, é aquele coração que fala, Senhor, olha o que eu sou. Sabe, eu sou essa bagunça, sabe, eu sou tudo isso, mas ainda assim o Senhor me escolheu, ainda assim o Senhor me planejou, ainda assim o Senhor está comigo. Esse é o grande segredo, porque Ele ama. Porque Ele ama, Ele escolheu a nossa bagunça para nos organizar. Mas a gente precisa olhar para Ele. A gente precisa entender que a resposta é assim, gente. Deus vai usar as pessoas para trazer algumas respostas. Mas não que a resposta completa, tudo que você precisa está nas pessoas. Não, tudo que você precisa está em Deus. E aí eu e você somos a mão de Cristo nessa terra, certo? Eu e você somos o abraço, o olhar. Nós podemos nos posicionar, podemos orar por outras pessoas e devemos ouvir, aconselhar da maneira correta. Mas nós precisamos entender que é tudo na dependência do Senhor. Ai de nós se achar que sabemos e que podemos alguma coisa, nada. Só Ele cura os de coração quebrantado. Então que você tenha um coração contrito, quebrantado, arrependido, e que você se livre, que você sacuda, sabe? Porque tem coisa que é você, tem coisa que é Deus, mas tem coisa que é você. E aí você tira, sabe? Chega de vitimismo, chega de, porque ninguém me ajuda, porque eu preciso da sua ajuda, eu preciso... Gente, pede ajuda a Deus. Ele vai te encaminhar para a live certa, para o vídeo certo, para o livro certo, para a passagem bíblica certa. E se Ele achar necessário, Ele vai trazer a pessoa certa. Na minha vida, Ele trouxe uma pessoa por um tempo. Depois, Ele tirou essa pessoa. E, gente, a maior parte do meu processo de cura foi eu e Ele. E ouvindo, e assistindo, e comprando cursos, e comprando livros, e aprendendo, e pedindo para Deus trazer, e me ensinar, e me mostrar, e a palavra, e anotando o versículo, e me posicionando, e praticando, né? Então, assim como Jesus disse para essa mulher, endireite-se. Entenda que você precisa se endireitar. Você precisa clamar a Deus. Outra passagem vai dizer o seguinte, que vocês não têm sabedoria porque vocês não pedem. Que Deus se agrada em dar sabedoria, então clame por sabedoria. E aí, mas sabe o que vai acontecer? Vai acontecer os desafios, as situações para você colocar a sabedoria em prática. E a gente vai errar. No início a gente vai errar muito, porque a gente vai errando e por tentativa e acerto e erro, tentativa, acerto e erro, uma hora a gente acerta, né? Então, princípio do início, fé em Deus, falar de acordo com a vontade de Deus. E aí a gente falou então sobre também, deixa eu pegar aqui, né, minha lembrança aqui, que minha memória às vezes falha. Falamos sobre o início dos problemas. E o que eu falei do início dos problemas? Que muitas vezes o problema está aqui na nossa frente hoje, o casamento, o filho, a falta de dinheiro, relacionamento com amizade, com pastor, com liderança, qualquer problema que você veja aí. Na verdade, a raiz desse problema está lá na infância. A raiz desse problema está lá em coisas não resolvidas e não tratadas. E aí foi onde eu sugeri. É necessário voltar. É necessário encontrar a raiz desse problema. Sabe? A raiz desse desânimo. A raiz dessa procrastinação. E aí, ao mesmo tempo, depois você faz o quê? Se posiciona. Falei muito sobre a oportunidade que Deus traz. E que você precisa se posicionar. Que nada mais é do que esse levante-se que eu estou fazendo. E tudo isso que eu estou falando são semeaduras, entende? Todas essas coisas que eu tô falando, atitudes que você tenha, são sementes que você tá lançando no seu novo terreno. Depois eu falei sobre a transformação e a correção. A transformação da nossa mente, que vem através do arrependimento, do entendimento e de pagar o preço. Por quê? Porque a correção é dolorosa, gente. A Bíblia diz diversas vezes, quando nós estamos sendo corrigidos, a gente não gosta, tá escrito lá. Que ninguém acha gostoso quando está sendo corrigido, mas depois pode ver os frutos daquilo. O pai corrige o filho que ama. E como eu fui corrigida por Deus nesse processo. Quantas vezes eu até queria, sabe,
falar com uma pessoa, ou entrar em contato, ou até chamar alguém para fazer uma live, e o Espírito Santo confrontava o meu coração. E aí, Roberta, qual é a motivação? Por que você quer? Porque você talvez quer ser amiga dessa pessoa, porque você quer talvez pegar uma carona no que ela tá vivendo? Não vai. E quantas vezes eu me submeti à vontade de Deus? Eu não fiz. Quantas vezes, gente, eu renunciei? Quantas vezes eu disse não? Quantas vezes eu tive que falar muito não pro meu eu, muito não pra minha carne, tudo isso porque Deus estava me corrigindo. Então, gente, nós precisamos permanecer e, Senhor, tá doendo, sabe? Mas eu sei que o Senhor está comigo. Teve momentos da minha vida, gente, que eu sentia, sabe, que eu tava como sabe aqueles filmes de luta, que o cara apanha, ele tá assim, caído no chão, puro sangue a cara dele, assim, sabe, ele não consegue nem falar direito, assim, sabe, e aí ele vai meio que se levantando, tateando, assim, sabe, tipo, sangrando. Era assim que eu me via muitas vezes. Era assim, sabe? Tipo assim, sangrando. Meu Deus, tá doendo. Gente, eu amo muito as canções do Ministério Zoe, sabe? Da Tamires, eu amo. E tem uma canção dela que fala muito sobre essa dor do amor. Não vou lembrar agora. Eu já fiz até um drops emocionais falando sobre isso e falando até o nome da canção. Não vou conseguir lembrar agora. Mas, gente, procurem no YouTube. É uma canção, nossa, rasga, gente. Porque ela fala desse amor que fere, desse amor que muitas vezes machuca, mas que é para curar. E como eu sentia, sabe, exatamente isso, sabe, Deus, é o Senhor que tá me colocando nisso. Sabe situações que você fala, Deus, o Senhor me colocou nisso. E como doeu, mas pra curar, por quê? Porque o problema que parecia ser atual, a raiz dele estava lá no passado, Deus queria me levar até lá. Mas para isso eu precisava entender e encarar algo que estivesse doendo aqui. Depois eu falei sobre a libertação e sobre a cura. E, gente, a libertação e a cura tem o preço. Tem o preço do jejum, sabe? Tem o preço do jejum. Tem o preço de você buscar, tem o preço de você perseverar, tem o preço de quando você quer desistir. Tinha dias, gente, que eu queria jogar a toalha, que eu queria desistir. Eu lembro uma vez que eu tava aconselhando uma moça e ela falou assim, nossa, mas é muito cansativo, né? Todo dia, ela falou, todo dia tem que orar, todo dia tem que renunciar, todo dia, tipo assim, eu de novo tenho que me calar, eu isso, eu aquilo. E eu falei assim, sim, orar, buscar a Deus, ter tempo na palavra dele, ter um tempo de adoração, é todo dia. Isso é pra vida inteira, isso é o seu kit de sobrevivência de vida. Agora, é óbvio que no início é muito mais difícil, sabe? Existe a batalha espiritual. Gente, eu tinha batalha para ler a Bíblia. E olha que eu era crente já de velha. Eu já era crente há 26 anos, 27 anos. E quando eu comecei a ler a Bíblia mesmo com intencionalidade, tipo assim, agora, Senhor, eu vou ler e eu peço que o Senhor fale comigo. Gente, eu primeiro, muitas vezes não entendia, outras vezes eu dormia. Eu tava lendo a Bíblia do nada, eu falo brincando nas minhas ministrações, eu falo, gente, pra que Rivotril? Não precisa de Rivotril não, vai ler a Bíblia. Porque você pega a Bíblia, vê o sono dos infernos, assim, sabe? Tipo, eu já passei dessa fase, mas no início, nos 2 primeiros anos, era assim. Então, eu peguei uma tática, sabe? Eu comecei, claro, quando o marido não tá em casa, né, gente? Porque tem coisa que você tem que fazer quando o marido não tá em casa, quando os filhos, né, principalmente aqueles que são adolescentes, né? Quando eles também não estão em casa ou quando eles estão no quarto, ou você pede licença, vai pro teu quarto e tem esse tempo aí, intencional, né? Eu li a Bíblia andando e falando em voz alta, parece uma doida. Mas por quê? Porque ninguém dorme andando, nunca vi ninguém dormir andando se não tem um problema, né, mental. E aí eu falava em voz alta porque eu escutava também, e parecia que eu não estava nem ouvindo. O Tawane não é Aquieta Minha Alma, não. É uma outra música. Depois, se eu lembrar, eu jogo no link do Stories pra você, tá? É do Ministério Zoe, mas não é Aquieta Minha Alma. E aí, eu lia desse jeito, gente, porque senão, sabe, o negócio era complicado, né? Eu não ia conseguir, não ia conseguir compreender. Então, é necessário isso, sabe? Empenho, é necessário você fazer, é necessário você, Senhor. E tinha dia também que eu ficava assim, meu Deus, como eu preciso de uma palavra, né? Como eu preciso, assim, sabe, de alguém que venha e fale alguma coisa. E não vinha.
Não vinha, por quê? Porque Deus estava me ensinando que era Ele. E quando eu menos esperava, de repente Deus levantava alguém para trazer uma palavra, um consolo, um conforto, para me abençoar com uma oferta, com alguma coisa, enfim. Deus, Ele sabe o momento certo de intervir. Então, se Ele ainda não interviu na sua vida, não perca a sua fé. Entenda que Ele tá te chamando, tipo assim, vem pra mim, vem pra mim. Só que é o seguinte, gente, quanto mais a gente vai pra Deus, mais Ele nos empurra pro próximo. Isso assim uma vez meu pastor falou isso, e realmente, sabe, isso é muito assim, sabe, muito de, faça nesse sentido, busque a Deus de todas as formas, com todo o seu coração, e Ele vai te jogar para outras pessoas. Gente, o meu maior prazer, eu lembro assim, sabe, que durante alguns anos seguidos, e principalmente em um ano específico, eu falei, Senhor, eu quero ser usada os 365 dias desse ano. No primeiro dia do ano eu falei para eles, seja através do WhatsApp, seja através de vídeo, seja através de livro, seja através de texto, seja através, né, na época era do Facebook, de e-mail, eu falava, Senhor, né? Então, assim, a minha oração é para que vocês realmente, através dessas palavras, vocês se apeguem em Deus, se firmem em Deus e falem, Senhor, me ajuda. Me ajuda a colocar em prática tudo que essa moça está falando, me ajuda a fazer a semeadura certa. Sabe por quê, gente? A colheita, ela é depois de um tempo. Levou, no meu casamento, por exemplo, eu vou dizer uma coisa, levou 3 anos, tá? Eu semeando, e eu não via muita mudança. Sabe quando parecia assim, sabe? Tipo que, né? Ainda não tinha. Meu marido muitas vezes falava, você não mudou nada. Ele vinha me acusando, sabe? Você não mudou coisa nenhuma. Gente, como Satanás tentava me destruir. Gente, eu falo muito isso no Desconstruindo Meu. Como eu vivi perturbação na minha mente. Então, é possível. O nome do livro é Tempo de Crescimento, tá? Que eu falei no início da live sobre crescimento. E agora eu tô falando do Desconstruindo Meu Eu. Como é possível ser transformado, gente? Porque eu tinha toque, tá? Eu tinha a questão daquele pensamento que é muito obsessivo em tudo, na relação. Sabe quando você fica pensando uma pessoa que ela fez com você, que ela falou de você, que nanana. Eu tinha a síndrome de narcisista, que você pensa que tá todo mundo falando de você, pensando de você, sendo contra você, e desculpa, porque você não é a última bolachinha do pacote. Então eu achava que tudo era a respeito de mim, que as pessoas estavam falando de mim e sendo esquisita comigo porque eu isso, porque não vi o meu WhatsApp por causa disso. Então eu vi que muito era das minhas feridas internas. Quantas coisas eu precisei, gente, buscar em Deus. Quantas coisas. E aí é nisso, gente. É caminhando nele. Só que à medida em que ele ia me trazendo o ensinamento, ele ia me levando a compartilhar. E que prazer de poder ajudar as pessoas. E que prazer de poder de alguma forma aconselhar. Então, gente, eu falo o seguinte. Você imagina, sei lá, que 30 pessoas me peçam conselho pelo direct. Eu não vou conseguir dar conta, não tem como. Agora, se vocês aí, uma ajudar a outra, uma pegar aqui o perfil da outra, entrar, fazer contato e uma ajudar a outra, né? No silêncio, Ministério Zoe, deve ser uma dessas daí. Se não for essa, eu vejo lá depois e coloco aqui pra vocês. Mas no silêncio eu ouvia muito também. E essa no silêncio é legal também, porque traz isso, né? Tipo, que é no silêncio que muitas vezes Deus se manifesta, né? E aí, imagina, né, gente? Imagina você empenhar e o marido falar que não tá mudando nada, que não tá acontecendo nada. Quantas vezes eu pensei em desistir, gente? Quantas vezes eu desanimei também, sabe? Então, eu precisei, de fato, me posicionar. Eu precisei, de fato, semear, continuar semeando, sabe? Porque o semeador, ele vai lançando, e até que a colheita venha. E depois de 3 anos, eu comecei a ver um pouco de movimentação no meu casamento. Eu comecei a perceber algumas mudanças também na vida do meu marido, sabe? E assim foi indo, gente. E assim tem sido, né, durante esses 8 anos também. Eu queria hoje compartilhar isso com vocês, para que vocês pegassem as suas sementes, tá? E fizessem como eu. Quando Deus me colocou naquela visão, que eu estava numa estrada e do meu lado tinha aquelas árvores espinhosas, aquelas árvores cheias de frutos podres, Deus falou o seguinte ao meu coração: filha, com uma mão você vai arrancando esses frutos podres e você vai arrancando essas árvores espinhosas. Eu tive que lidar com isso, você entende?
E imagina, árvores espinhosas, sangra, machuca, fura. O que que é isso? Gente, não tem milagre no sentido assim de Deus fazer tudo e você nada. Tem o milagre dele fazer aquilo que você não pode fazer, entendeu? Então, assim, muitas coisas no meu casamento eu tive que lidar. Muitos prós, muitas consequências eu tive que lidar. A vida financeira, por exemplo. Ah, Deus vem, transforma a minha vida, limpa a minha conta bancária, tira todas as minhas dívidas, enche lá de dinheiro, tudo novo. Não é assim. É você ficar sem comprar nada durante muito tempo, é você economizar durante muito tempo, é você pagar suas dívidas, as suas contas durante muito tempo, é você segurar a sua impulsividade, a sua compulsão durante muito tempo, sabe? É ter sabedoria, é declarar, é trabalhar, é se empenhar, sabe? É não ficar, ai, não, mas por que pro outro isso? Não, é você fazer a sua parte, é você se empenhar também naquilo que tem que ser feito, né? Então, assim, é essa semente sobre tudo, sobre casamento, sobre relacionamento com filhos, sobre relacionamento com os pais de vocês. Gente, não adianta esperar que os seus pais compreendam que eles fizeram errado, eles não vão entender. Alguns porque não são cristãos, outros por causa da idade, porque é muito mais difícil a gente ter uma questão assim que seja mais complicada, sabe? De entendimento, de arrependimento, de perdão. As pessoas mais velhas têm um pouco de dificuldade de compreender, de estar aberto, né? Eles são mais duros, eles são assim, comigo é assim, a criação é desse jeito e pronto. Então é mais difícil de você pensar que os seus pais vão entender alguma coisa se eles não estão em busca de evoluir, de melhorar. Então é você quem tem que relevar, é você quem tem que perdoar, é você quem tem que ir lá muitas vezes, sabe, fazer um bolo para tua mãe, mesmo aquela mãe que seja difícil, não deixar ela te manipular, mas também não você abrir mão, largar, sabe, abandonar. É você realmente buscar o equilíbrio em Deus. Então, em tudo, no seu trabalho, no seu negócio, com o seu dinheiro, com o seu ministério, você como líder, sabe, é você buscar olhar para dentro de você também e ver o que pode ser melhorado a cada vez mais, tá? Então, assim, semeiem as sementes de vocês, gente, porque as sementes têm que ser semeadas por você. À medida em que eu ia colhendo, arrancando aquelas árvores espinhosas, me machucando sim, me ferindo, ao mesmo tempo Deus falava no meu coração, semeie novas sementes no novo campo. E o que são essas novas sementes? Quando eu me calava, na hora que eu queria mais falar, na hora que eu queria mais discutir com meu marido. Gente, enche a boca de farofa, enche a boca de paçoca. Você não pode falar, não dá. Você vai falar, enche a boca pra você não falar. Porque muito do que a gente colhe como problema é por causa da nossa fala, da nossa impulsividade no falar. Fecha. Com o filho, quantas vezes você tem vontade de falar pro filho, fecha. Agora não é hora. Enche a boca d'água. Aí você vai contando bem devagarzinho. 1, 2, vai engolindo assim, bem devagarzinho. Inspira. Devagar. Deixa, sabe, o oxigênio entrar no cérebro. É sério. Tudo isso é técnica para abaixar a ansiedade, principalmente quando você quer falar. Pede licença, sai, vai para um canto. Se tem um lugar que você pode ver árvore, passarinho, céu, vai, dá uma olhada. Inspira. Pausa 2 segundos, tá? Conta até 4. 1, 2, 3, 4, inspirando. Aí você pausa 2 segundos. Aí você solta 6. Bem devagarzinho. Faz isso umas 10 vezes. Deixa acalmar. Isso é uma semente. Olha só, você tá entendendo? Esse exercício que eu tô te dando aqui, essa técnica, é uma semente que você lançou. Uma semente boa. Você não foi lá e não falou. Não xingou, não gritou, não falou abobrinha. Aí você vai treinando o seu cérebro. Você vai treinando o seu cérebro a exercer o autocontrole. Você está semeando, você está semeando, você está semeando. Daqui a algum tempo você vai colher esse resultado. Tá entendendo? Então assim, gente, elogiar o marido. Gente, eu sei que tem hora que a gente também rala pra caramba. Trabalha, cuida da casa, cuida dos filhos, o marido muitas vezes não ajuda e você se sente sobrecarregada. Muitas não têm marido, faz tudo sozinha. Só que para aquelas que têm, pega um ponto bom do marido e elogia. Às vezes o marido não faz porque, primeiro, você reclama ou você não pede, por favor, você manda.
Ah, faz tal coisa, isso é sua obrigação. Gente, custa pedir por favor? Deus me ensinou a pedir por favor. Deus me ensinou a pedir para as minhas filhas: filha, você pode estender a roupa por favor? Você pode pegar aquilo para mim por favor? Gente, são pequenas palavras que você às vezes usa essa educação lá no seu trabalho, mas você não usa em casa. São essas pequenas sementes que você vai lançando todo dia, sabe? Não compra o negócio porque você sabe que não pode. Não fala, não vai fofocar. Você tá doida para falar um negócio para sua amiga. Mas, olha, guarde isso. Não fale de alguém o que você não falaria se esse alguém estivesse presente. Você tá conversando com alguém. Aí você quer falar de alguém. Se aquela pessoa, se você pensar assim, se aquela pessoa estivesse aqui, lógico que eu não ia falar isso, né? Então não fala. Agora assim, falaria, já falei pra ela, ela sabe. Tudo bem, sua consciência. São sementes, entendeu? Aí você sente um incômodo de uma inveja, de uma comparação, você começa a se comparar, se sentir inferior, você compete. Começa a olhar, Deus, onde estão as raízes disso? Aí você vai lutar contra isso. São sementes. Sabe? Porque às vezes a gente fica assim, de forma... Gente, eu sou muito... Quem lê meus livros e quem é minha aluna sabe, eu sou muito didática. É assim, de forma prática, como que eu posso fazer isso? Que nem as pessoas... você precisa se amar mais. De forma prática, como que eu posso fazer isso? Você precisa cuidar mais da autoestima. De maneira prática, como que eu posso fazer isso? Porque eu preciso saber a prática. Lembro na faculdade de psicologia, uma frustração. Porque as pessoas vinham, os professores, trazendo os problemas. Isso é depressão, isso é não sei o quê, isso é não sei o quê, isso é não sei o quê. Tá, isso, o diagnóstico a gente tem. Como tirar o paciente daí? Não tem como falar. Isso aí é só na prática que você vai ver. A pessoa não dá a resposta. Então assim, a gente precisa dar a resposta, né? Deus vai dar a resposta, mas às vezes você precisa que a pessoa... Mas como você fez? Eu acho que a mentoria é isso, sabe? Tipo assim, ajuda é essa, né? Tipo assim, você tá lá na frente e eu tô no começo, no meio, e você já tá lá na frente. Aí eu gostaria de conversar com você para saber em relação a isso. Mas como que eu faço tal coisa? Se a pessoa, claro, ela não tá aqui compartilhando, como eu também já tô falando aqui muitas coisas, né? Como especificamente assim? Não, me ajuda, faz isso por mim. Não, especificamente, o que você fez nessa situação? É assim que eu aprendo, gente. E eu aprendo ouvindo lives, YouTube, livros, né? Além de tudo que o Senhor me ensina através da palavra, né? Não é nem estando tete a tete com as pessoas, embora muitas vezes eu tenha oportunidade com algumas pessoas, mas com outras eu não tenho. E não é porque eu não posso estar com aquela pessoa que eu não aprendo com as experiências dela. Então é isso que eu queria falar para vocês. Coragem, semeie as sementes de vocês, paguem o preço, tá? Arranca essas árvores espinhosas, arranca esses frutos podres, faz o que tem que ser feito. Deus vai te conduzindo, vai buscando, e para aquelas que podem, investe em curso, investe em livro, investe em coisas para você melhorar e progredir, mas sempre, gente, dependendo de Deus. Se você não segurar na mão dele, você pode fazer a melhor faculdade que for, que não vai resolver o seu problema. Você precisa estar conectada com ele, segurando na mão dele, dependendo. Deus ama que a gente dependa dele. Ele ama. Ele ama para as mínimas coisas. Sabe, até para você perguntar sobre comida, o que você vai fazer de comida, como que você lida com o marido, como que você lida com o filho. Ele ama esse espírito quebrantado, esse espírito humilde. E tire fora, gente. Né? Igual Jesus ressuscitou Lázaro. Ele traz, tá, a ressurreição. Você pode estar morta, Deus está falando, vem. Só que ele fala, tira as ataduras. Então, assim, ou você tira ou alguém te ajuda a tirar, e esse alguém é alguém que esteja próximo a você, que possa, ou você seja esse alguém para tirar as ataduras na vida de alguém. Então, a minha oração é essa, para que vocês sejam cheias cada vez mais do amor de Deus, do poder de Deus, busquem cada vez mais nele, entenda que a fé é o princípio de todas as coisas, arrependimento, o querer a mudança, o posicionamento, fazer a sua parte.
e Deus vai fazendo aquilo que só Ele pode fazer, tá bom? Deixa eu ver se tem algumas perguntinhas aqui, uns minutinhos, e aí a gente encerra. Tudo que você falou é verdade, fiz um curso, estou finalizando, mas na prática deixou a desejar. Precisa de forma prática, o que eu faço? É isso, né? O lidar com pessoas difíceis da família em especial. Tenho tido êxito tratando o meu eu. É grandioso contentamento. Exatamente isso. Porque assim, como você se relaciona com você mesma determina como você se relaciona com os outros. Então, muito do seu problema de relacionamento com os outros, não daquilo, sabe, que é só da pessoa mesmo. Tem coisa que é só da pessoa. Mas aí você é tão de boa que não te incomoda, sabe? Você sabe como lidar. Você mantém uma certa distância, mas uma gentileza, uma educação. Você consegue. Agora, quando aquele problema fica patinando, aquilo te fere, te machuca, é porque tem o mesmo conteúdo dentro de você. É porque tem coisas naquela pessoa que está despertando as mesmas coisas em você que está no inconsciente, que precisa ser trabalhado. Então, se você lida bem com você, você também vai saber lidar bem com o outro. Isso aí, porque eu amo essa live, porque é de forma prática. Foi isso que abriu a minha mente. Comecei a enxergar as coisas que não vi em mim. Isso mesmo, Gleice. É assim, sabe? Esse é o diferencial nos seus livros, nos seus cursos. Tenho que aprender a falar a linguagem do amor, assim viveremos melhor. Se for em relação a casamento e filhos, eu indico o livro do Gary Chapman, que é As 5 Linguagens do Amor, e também para os filhos também. É muito bom esse livro. A maneira como fala faz toda a diferença. Eu tenho declarado que tenho aprendido a ser esposa com os meus filhos. Aprender a falar e profetizar coisas boas e positivas para mim e para minha família. É isso aí, gente. Deixa eu ver se alguém colocou alguma pergunta. A luta é a batalha espiritual, é orando e agindo. Ninguém pode fazer nada por nós, se não a partir da pessoa. Os ensinamentos são úteis, mas o preço a reinos tem que ser nosso. Exatamente, Tereza. É isso. Nós temos que nos posicionar, porque a autoridade espiritual na sua casa é você. Eu posso te ajudar em oração, mas o inferno e o mundo espiritual vai obedecer o teu comando, porque você que é a autoridade espiritual na sua casa, sobre seus filhos. Então é importante isso, né? Vamos lá. Tenho sentido Deus falar comigo em tudo, a Esther, em louvor, em mensagem no Instagram, em frase aleatória, em pensamento, nas coisas mais inesperadas e sempre a mesma mensagem, coincidência ou providência? Jesuicidência. Ai, que gostoso essa fase, né? É muito bom essa fase. Nossa, gente, Deus falava comigo através da formiga. Eu via as formiguinhas assim, uau! Tudo, deu tudo. Deus falava comigo assim. Era muito gostoso. É esse início de você realmente estar mais sensível à voz do Espírito Santo, né? Ele fala, gente. A verdade é que Deus sempre está falando. Nós que muitas vezes estamos tão agitadas que nós não permitimos compreender o que Deus está falando, né? Um testemunho. Minha irmã falou hoje para mim que voltou a escrever o livro dela através das suas lives e dos livros. Glória a Deus, Gleice. Glória a Deus. Porque é isso, gente. O meu desejo é que vocês rompam. O meu desejo, gente, o meu primeiro livro e até o nome do chamado do ministério que Deus colocou no meu coração é Saradas para Sarar. E tem um para. É assim, eu falei isso numa das lives, né, sobre o Mar Morto. Por que ele é morto? Por que não tem vida ali? Porque ele não deságua, ele não compartilha água com nenhum outro rio nem mar. Quando a gente compartilha, a gente tem vida, a gente gera vida, né? Então, assim, o que você vai fazer? E às vezes, gente, Deus tá esperando isso da gente, sabe? Eu sou uma pessoa muito compartilhadora. Aliás, quando eu escrevo os textos, eu fico doida, assim, já, sabe? Eu quero já postar, eu já quero compartilhar aquilo, sabe? Eu tenho muito, quando eu escrevo um livro, alguém aqui perguntou sobre livro sobre infância. Eu terminei de escrever um livro sobre infância, que é sobre rejeição e muito sobre infância, inclusive é sobre resgatar a sua menina interior que está lá presa na sua infância. Então é um livro que eu vou falar muito sobre infância. Tá prontinho, eu acredito que em março aí deve ter o lançamento dele. Esse livro tá bem bacana. Outro aqui não me vem à mente, não consigo me lembrar, assim, algum que eu possa indicar, né?
Eu já coloquei lá no canal do Telegram também um PDF com mais de 150 títulos de livro dividido inclusive por categoria, sabe? Tipo, o que é casamento, o que é autoestima, o que é empreendedorismo, o que é para filhos, o que é para oração, o que é batalha espiritual. Eu coloquei todos os livros que eu já li lá e separei por categoria. Tá bem bacana essa lista aí, vocês podem pegar lá também, para vocês irem comprando aos poucos, né? Esses não são meus, claro, livros que eu li, que me abençoaram. É isso, gente. O meu casamento foi mudado, minha família transformada, caminhando juntos. Foi muito difícil até eu me posicionar. É isso. Gente, obrigada. Eu acho que não sei se tem mais alguma pergunta aqui. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Vão lá no canal do Telegram. Peguem o link, assistam as 3 aulas gratuitas. Eu vou jogar de novo no Stories. Eu já tinha jogado na sexta, eu vou jogar o link de novo. Assistam as 3 aulas gratuitas do curso de mentoria para você entender um pouco sobre essa questão também de nós doarmos, de fazermos para o outro, porque eu vou dizer uma coisa para vocês, a semente é isso também, tá? Não só na questão financeira. Quantas vezes nós ouvimos na igreja sobre nós primeiro dar o passo, ou seja, eu não tenho, mas eu faço um voto com Deus, eu faço um voto de fé ali, e aí eu compartilho, e naquela semana a gente recebe até mais. Uma coisa é verdade, Deus não deve nada a nós. Nunca você vai fazer mais do que Deus possa fazer por você. Nunca, nunca, nunca. Teve muitos anos da minha vida, esses 5 anos e meio, aliás, da minha vida, eu só doei. Doei. Tudo que eu fazia, gente, era doação, voluntário. E ali naquele momento parecia, sabe, que não vinha, né? Retorno financeiro, ali naquele momento não. Mas o quanto eu recebia de retorno em bem-estar, na vida espiritual, na vida emocional, em cura para minha vida, sabe? Deus dava muito mais para mim, em uma sensação de bem-estar, sabe? De plenitude, tipo assim, só tem uma roupa para pregar, uma saia, tá? Tipo assim, a plenitude, eu era tão cheia que tudo bem, um sapato só, tudo bem. E o compartilhar aqui, sabe? E eu acredito, eu não tenho dúvida, que esse compartilhar é o que hoje me faz vender muitos livros aí por dia, por semana, por mês. E hoje a gente consegue, né, ser abençoado e ter as nossas contas aqui de casa paga por causa dos livros. E eu acredito que isso é retorno daquilo que eu vi muitas vezes semeando também. Então agora eu tô trazendo até para esse lado, né? Então invista na vida de pessoas, sabe? Ajude pessoas. Fala pro Senhor o que eu posso fazer e por quem que eu posso fazer. Entre vocês aqui mesmo que estão participando da live, vocês podem falar com a outra, pegarem o WhatsApp e irem se ajudando, porque se cada uma cuidar de uma, não vai sobrecarregar todo mundo e as pessoas serão ouvidas, porque a maioria das pessoas querem ser ouvidas, quer ter a sua dor ali, sabe, acolhida. Mas se posicione, não é só ficar, não. Compartilha, mas se posiciona e a outra vai te ajudando, você vai ajudando a outra, uma vai ajudando a outra e assim vai. Tá bom, meninas? Olha, então amanhã a gente tá aqui de novo para falar sobre propósito, tá? Se você quer iniciar um propósito na sua vida, eu gostaria que você trouxesse, quem quiser aqui compartilhar com a gente também, que vocês já no início da live já estivessem presentes aqui para falar sobre o que vocês querem iniciar de propósito agora, no sentido assim, sabe, de uma questão mais, vamos dizer assim, mais nobre, tá? Não, agora eu não tô falando de empreendedorismo ou de transformar a sua vida, o seu casamento, não. De propósito, o que você gostaria de fazer, uma coisa assim que você acha que isso ia gerar, sabe, no seu coração uma alegria, uma satisfação? Vamos falar amanhã sobre o início do propósito. Como descobrir o propósito? Aonde está o seu propósito? Você vai ver que está muito mais perto do que você imagina, está muito mais fácil do que você imagina. Você só precisa abrir os ouvidos e os olhos e, mais uma vez, se posicionar. A gente vai falar sobre o propósito e a gente vai falar sobre os desafios, porque todo propósito tem desafio. Quando eu entendi o meu propósito, na jornada do meu propósito veio a jornada dos desafios. Estar aqui fazendo live foi um dos desafios que eu tive que romper. Então a gente vai falar sobre início dos propósitos e início dos desafios. Não perde, que amanhã vai ser bem encorajadora essa live. A de hoje vai ficar aqui no IGTV, compartilha com o máximo de pessoas. Depois, se sair daqui, é porque ela já tá lá no YouTube, vai pro YouTube e compartilha também, tá? Deus
abençoe a vida de vocês. Obrigado por estarem aqui e até amanhã.